Então, pessoal, a gente está dando início à mesa de lançamento de livros número 7, com o livro... serão 2 livros lançados, Papo Terra, entrevista Sérgio Ferro, e Papo Terra, entrevista Silvio Barros Sawaia. Ambos são organizados por Luiz Otávio de Faria e Silva, Cláudio Silveira Amaral, Fernando César Negrini Minto e Roberto Alfredo Pompeia. Essa mesa ela deve ir até às 16h30. Como vocês são os organizadores dos 2 livros, então eu vou deixar assim, uns 25 minutos para vocês apresentarem, e os 5 últimos a gente vê se tem alguma questão, alguma dúvida de alguém que estiver assistindo, pode ser? Combinado. Ótimo. Então a palavra está com vocês, se vocês quiserem apresentar alguma coisa, é só vir nesse share screen. Ótimo. Tá bom? Então, Obrigada. Obrigado a você, Jasmine. Então é o seguinte, para quem veio aqui nos acompanhar, eu vou pôr no chat aqui o link para a editora, onde é possível fazer o download do livro gratuito, que é um livro, na verdade, 2 livros, né, como a Jasmine se referiu, é uma série de livros, né, que começamos com esse volume 1 e volume 2, e eu vou fazer aqui uma simulação aqui para todos saberem como é que faz. Enfim, é simples, mas em todo caso... Espera aí, deixa eu achar aqui. Espera aí. Aqui. Ups. Então, se a gente for colocar ali aquele que eu coloquei lá, o link para o site, né? A gente não precisa colocar tudo isso, só o link direto, claro. Pronto. Então, se a gente entra no site da editora, está aqui em lançamentos, esse aqui, que é o entrevista, está aqui o do Silvio Barros Sawaia, mas também pode entrar aqui debaixo no não ficção, que estão os 2, né? Então, o volume 1, que é Silvio Barros Sawaia, e volume 2, Sérgio Ferro. Aqui está como comprar, só que é grátis, né? Então, por exemplo, se eu quiser baixar aqui, a única coisa que eu tenho que preencher, daí ele faz aqui o ver carrinho, enfim, a gente tem que preencher um pequeno cadastro que é só com o nome, aqui, né? Então, o meu já tinha colocado aqui, telefone e e-mail, né? Se você coloca isso, finalizar o pedido, daí aparece aqui a possibilidade de você, alguma coisa esqueci aqui, aí tem que dar um li, concordo aqui, aquela velha história, finalizar o pedido, e aí sim temos a possibilidade aqui de baixar, né? Então, aqui você pode baixar aqui diretamente, aqui, né? Ou aqui, desculpa, o PDF. Esse aqui é o livro, que já eu vou mostrar um pouquinho, mas eu vou tirar o compartilhamento e vou passar a palavra para a Eneida comentar aqui o esforço todo desse livro. Obrigado, Eneida, por ter vindo aqui com a gente. Eneida, que é coordenadora do programa de pós-graduação lá da Universidade de São Judas, onde surgiu o grupo Papo Terra, que é a base para, enfim, desses livros, né, que organiza e produz os livros. Eneida, obrigado, viu, querido? Eu é que agradeço, né? Eu acho que é um prazer grande estar aqui com vocês nesse momento do 7º Enam Park, em que finalmente, né, assim, extrapolando os muros da universidade, a gente tem e da Universidade de São Judas e do próprio programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Judas, a gente poder conversar a respeito e comemorar, né, o lançamento dessa publicação, desses volumes, né, iniciais, e que vão ter continuidade, a gente espera, porque esses encontros, né, do Papo Terra, que têm ocorrido no âmbito do programa de pós-graduação lá em Arquitetura e Urbanismo da São Judas, tem sido experiências muito assim frutíferas, né? Como discussões, um contato com professores de outras instituições, né? Com nesse diálogo, né? Que atravessa então grupos de pesquisa e
pesquisadores de várias procedências, de várias instituições. Então, eu só queria corrigir aqui, sou vice-coordenadora, né, do programa de pós-graduação, estou aqui representando certamente o professor Fernando Vasques, o coordenador do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu. E o que eu queria dizer, assim, que a gente tem visto com muitos bons olhos, né, essa reflexão sobre a construção em terra crua, nesse momento contemporâneo, né, eu acho que essa investigação mostra-se mais do que oportuna, né, pelo modo como combina essa discussão e investigação a respeito de modos alternativos de exploração de recurso, de ressignificação de técnicas tradicionais, né? Especialmente pelo fato de a gente viver inquietações muito sérias, eu acho que questões que são inadiáveis, né, de discussão das questões ambientais, e que eu acho que nossa área e nossa profissão não deve ficar alheia a essa questão, né? Então, as discussões que vocês têm promovido, elas têm relação, né, com esse momento que a gente vive, essa reflexão que questiona modos não só de construção, de pensar, de fazer arquitetura, modos tradicionais que ignoram essas questões ambientais, mas ao mesmo tempo elas permitem, assim, restabelecer nova relação, né, entre o arquiteto, o canteiro de obra, uma discussão que ela sai de uma condição distanciada, né, da produção da arquitetura em relação a esse embate com o território, né? Essas técnicas, elas favorecem uma aplicação e uma aderência grande, eu acho, que aos modos de produção mais democráticos, mais abertos, né? Do que visões distanciadas, encasteladas, que a gente tem, que acho que tem persistido na nossa área, né? De alguma maneira é mais do que urgente a gente rever essas relações, né? Da produção arquitetônica, do pensar e fazer arquitetura distanciado desse território, da cultura, e repensar modos de produção que estejam numa nova ótica, eu acho, que de maior sensibilidade, de uma nova racionalidade, que não seja mera reprodução desses modelos hegemônicos, não é? De uma produção ainda vinculada por uma lógica que é capitalista, né? Neoliberal. Eu acho que esse grupo, ele areja também nessas questões, né? Estamos falando de questões técnicas, mas que têm implicações sociais absolutamente claras, né? Então, essa aproximação com procedimentos metodológicos de uma outra natureza, né? E que tem aderência, eu acho, nesses modos de vida, né? E que são aplicáveis a territórios, né? Mais periféricos, né? E formas de construção que acho que apontam para uma nova visão epistemológica da nossa área. Eu acho que é nesse campo que eu gostaria de enfatizar, né? O quanto é bem-vinda a produção de vocês. Talvez eu tenha me estendido um pouco, não é o caso, né? Então eu só comemoro mais uma vez, junto com vocês, essa condição, né, de parabenizá-los, né, pelo trabalho, e comemorar aqui no Enamparque essa
publicações. Obrigada. Obrigado, Eneida. Muito bom. Então, até reforçando um pouco essa ideia que a gente é um grupo, então é o Grupo Papo Terra, que baseado no programa da pós, no PJU da Universidade de São Judas, mas já de saída no DNA pluri-institucional. Então, temos, né, o Fernando César Minto, que está aqui, Fernando César Negrini Minto, mais conhecido como Fernando Minto, que ele é da Estadual do Rio de Janeiro e da PUC-Rio, e também da Universidade de Santa Úrsula, agora, enfim, numa transição para ficar mais na estadual. E o Roberto Pompeia, que é da Escola da Cidade, que não está aqui, mas deve chegar daqui a pouco. Enfim, então é um grupo que já nasceu institucional, e daí começa a acolher, né, novos integrantes, como, por exemplo, a Mariana Tebet, que está aqui, doutoranda do programa, e o Chico Barros, que está já assim, chegando, né, que tudo der certo, vai ser nosso pós-doutorando aí em breve. E aí, e esse grupo que se encontra, como a professora Eneida avisou, nos referiu aí, sistematicamente, e nós temos também, enfim, feito as gravações desses encontros com convites. A gente convida assim, aqueles que entendemos que são referência para refletir sobre a construção com terra em todas essas camadas que a professora Eneida trouxe, e também alguns que são, enfim, referências para questões mais abrangentes também, mas para conversar sobre essa possibilidade da construção com terra, né? E aí essas gravações, a ideia é que nós vamos deixar todas no YouTube. Elas estão um pouco dispersas, algumas delas já estão na rede, só que nós estamos organizando a página no YouTube do Grupo Papo Terra, que depois eu vou passar o link aqui, e hoje também nós fazemos o lançamento, né, de uma versão já organizadinha, assim, vamos dizer, de uma conversa que houve no Papo Terra do Sérgio Ferro com o João Marcos Lopes, né? Então, vocês vão ter a oportunidade, a gente sempre transcreve, né? A expectativa é que todas essas conversas sejam transcritas e publicadas. Então, o resultado esses 2 volumes de hoje são transcrições de 2 conversas que tivemos, né? Eu vou compartilhar novamente aqui, vou falar um pouquinho do primeiro volume, que está aqui já no PDF aberto. Só para mostrar um pouquinho o jeitão do livro, para depois vocês poderem, enfim, saboreá-lo. Enfim, organização, como eu me referi nós 4 aqui. Daí tem uma página mostrando, né, institucionalmente, como é que esse trabalho teve apoio, enfim, uma ficha técnica, e um rapidíssimo sumário, porque, na verdade, enfim, um esclarecimento sobre o Papo Terra, né, que tem esse vínculo e essa expectativa de reforçar, de fazer reverberar a Agenda 2030, né, nessa chave que a professora Eneida também falou. Aliás, nós fizemos uma mesa, inclusive, do Papo Terra agora no Enan Park, na segunda-feira, que foi muito bacana também, mas, na verdade, não foi naquela mesa. Eu também estive em outra mesa, mas nessa outra mesa que falaram da ideia de racionalidade ambiental. Eu lembrei, enquanto a professora Eneida falava, achei interessante. Eu acho que estamos nessa chave. Então, aqui, primeiro, o Papo Terra, então, conversa com Silvio Barros Savaia. Então, tem a transcrição da entrevista e um pós-fácil escrito a muitas mãos aqui entre nós. Tem uma apresentação, no caso aqui, do Silvio, quem apresentou fui eu, e do Sérgio Ferra, quem apresentou o Cláudio. E a ideia é que cada edição, ou volume, tenha a apresentação de um de nós. E eu não vou pegar página a página aqui, vou só dar uma passeada por ele, para vocês verem um pouquinho o jeitão, tem algumas imagens. Eu chamaria atenção para algumas imagens que são de projetos do professor Silvio Savaia, que é uma referência da construção com terra entre nós aqui, por conta
de, há algum tempo, ter iniciado, né, uma pesquisa na prática, vamos dizer assim, da construção, de recuperação, sobretudo, a taipa de pilão. O professor, né, o Fernando Minto, que está aqui, inclusive, esteve junto com o professor Silvio na construção dessa casa que está aqui numa perspectiva explodida, aqui, né, que fica na região de Campinas. Então, um momento muito importante, além de ter participado de associações de construtores de terra, de pesquisadores relacionados à construção com terra, que catalisou um pouco essa perspectiva entre nós há algumas décadas, que foi o ABC Terra, né? Eventualmente, o Fernando Minto vai conseguir falar um pouquinho sobre isso. Daí, aqui temos algumas imagens que são inéditas, são desenhos que ele cedeu aqui para o grupo, e aí são especulações que iniciaram com o arquiteto Paulo Montoro, falecido, que também era um construtor com terra, e então aqui a partir dessa conversa começou a surgir essa ideia de um bairro feito todo em terra, né, a partir da terra crua, e aqui houve uma oportunidade de um ensaio, um piloto desse módulo, enfim, módulo mínimo, e aí isso foi levado até, enfim, um estágio de projeto, enfim, quase básico aqui, e agora, enfim, está aguardando aí algum caminho possível. Daí também chama a atenção, enfim, as imagens, que vocês vão se deliciar aqui, e é uma edição bilíngue, né? Então, nós temos a parte em inglês aqui também, que é sempre legal para poder ampliar também, né? Enfim, para aqueles que não são versados no nosso vernáculo. Enfim, então, eu vou passar a palavra aqui para o Cláudio. Cláudio, você quer que eu abra aqui o Sérgio Ferro, ou você quer mesmo manejar? Abro eu? Posso abrir? É melhor você abrir, senão eu vou me embananar aqui. Maravilha. Eu já estou aqui com o do Sérgio, que é o mesmo design, né? Enfim, nesse caso aqui, Sérgio Ferro. Então, está com você, Cláudio. Tá, só um minutinho. Vou passando aqui enquanto isso para o pessoal ir dando uma espiada. Ele está num módulo de leitura aqui para ficar a página inteira, né, como eu, gente que precisa ter que a letra fique um pouco maior. Pode ser um pouco menor na tela também. Pode falar, Cláudio. Bom, é um prazer estar aqui, né, com vocês. E é um prazer estar lançando esse livro, né, desde 2020 que a gente tenta fazer isso, e agora rolou. Eu vou fazer uma espécie de um sumário comentado da entrevista do Sérgio Ferro, e depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Bom, o livro ele é uma entrevista, né, que nós fizemos com o arquiteto Sérgio Ferro em 2020. E ele começa essa entrevista falando de um livro que ele estava escrevendo na época, que chama Construção do Desenho Clássico. Esse livro ele lançou agora aí no Enam Park, né? Bom, e basicamente trata da história do canteiro de obras da arquitetura do século X ao século XV. Só que é sob o ponto de vista da luta de classes, né? E com ênfase na questão da gradativa apropriação do saber operário pelos donos da construção, ou seja, ênfase na questão do saber fazer, né? na separação do saber do fazer, né? E ele começa no século XI porque nesse momento não existe essa separação, né? E começa a existir a partir daí, né? Bom, o desmantelamento do saber fazer dos participantes do canteiro, levando à separação do saber do fazer, ou seja, criando o trabalho alienado, né? Que não existia. Bom, a introdução da manufatura no século XV, a introdução e a substituição do desenho gótico pelo clássico, a feitura do projeto feito exclusivamente pelo arquiteto. Então, são questões que
a preocupação é justamente essa, tirar o saber do fazer, né? O arquiteto assume para si fazer todo o projeto, antes era feito coletivamente no canteiro de obras, agora não é mais. O desenho gótico, que era o desenho que os trabalhadores conheciam, é substituído pelo clássico, que os trabalhadores não conhecem, né? O Tratado de Vitrúvio, ou seja, de agora em diante você tinha que ser uma pessoa letrada para entender de arquitetura. E é essa dinâmica, né, que ele vai contando no livro, né? Bom, ele fala que o livro termina no século XV, mas na entrevista ele continua falando, né? Ele continua sobre esse mesmo assunto, né? Como que isso chega para a gente, como essa separação do saber do fazer chega para a gente hoje, né? E ele chama atenção para o fato da indústria da construção civil não poder abandonar a sua forma manufatura, né, de organização do trabalho, e porque, né, a mais-valia, né, é resultado do trabalho vivo e não do trabalho morto. Então, a gente chama de indústria, né, de construção civil, mas de fato não é uma indústria, mas ela funciona de forma manufatureira até hoje, né, inclusive na Europa, porque tem muito trabalho vivo, tem muita gente trabalhando, né? E ele conta, né, que essa indústria da construção civil, ela vai compensar a perda da mais-valia em outros setores considerados mais onde você tem mais trabalho morto do que trabalho vivo, né? E aí ele chama a atenção para exemplificar isso, ele fala sobre o que está acontecendo hoje em Paris, né? Que é um novo plano, um mega plano, que voltado ao turismo, e aí ele fala construção civil, né? Então é um mega plano onde a indústria da construção civil a vedete, né? E a ideia é justamente que essa manufatura, nessa forma manufatureira, compense a perda de graus de produtividade nos setores onde o trabalho morto é mais intensificado, né? E ele fala, né, que 30% da população brasileira hoje está fora dos limites do mercado, 80% na África está fora dos limites do mercado, e que hoje na França, professores aposentados vasculham latas de lixo para sobreviver, né? Bom, ele termina falando, né, da necessária resistência a tudo isso, né, e de um contra-ataque à barbárie, que se encontra no mundo do trabalho, né? Aí ele elenca 3 questões, né, que poderiam enfrentar essa barbárie. Uma seria prolongar a crítica teórica e prática do atual modo de produção manufatureiro da construção. O outro seria reunir e coordenar informações sobre as experiências existentes de uma outra arquitetura já emergente. E 3, a criação ou desenvolvimento de grandes centros de experimentação de outras relações de produção no canteiro de obras da arquitetura. Ele comenta, né, algumas questões no qual ele se insere, né, dentro dessas 3 questões, né? Uma que seria o papel histórico do grupo Arquitetura Nova, né, inaugurando essa discussão no Brasil. A outra é a tradução de toda a obra dele para o inglês, que está sendo feita, né? E a outra questão seria nas universidades, né, questão pedagógica, e participação em grandes ateliês. Ele fala da experiência do Craterre e eu não vou saber pronunciar, mas eu vou pronunciar assim mesmo, Design Chantier, né, que foi dirigido por ele. E ele fala assim, I have a dream, que ele fala, pode parecer utópico, mas prefiro pensar que não, né? Ele fala que já existe uma outra arquitetura em curso no Brasil, né?
E ele dá o exemplo das entidades de moradia social, né, que utilizam, no lugar da manufatura, a autogestão e os mutirões, né. Falou do MST, e aí ele termina, eu vou terminar com a seguinte frase que ele termina o livrinho, né? Ele fala: I have a dream, a necessidade crescente, gigantesca, dessa nossa arquitetura alternativa popular, voltada para os abandonados da sociedade, reclamando milhares de mutirões autogeridos. Produzirá também milhares de trabalhadores coletivos, solidários e fraternos, que serão os esteios de uma outra sociedade. Essas sementes de outros mundos já estão aqui, né? Não haverá revolução por decreto. A transformação já começou. Ele termina desse jeito. Muito bom. Oxalá, oxalá. E aí, né, estamos voltando para os trilhos, né? Vamos nós. E aí, assim, eu sei que falta pouco tempo, né? A Jasmine está já pulando na cadeira ali, mas queria ver se o Fernando não quer fazer uma fala. Eu deixei no chat aqui o link do YouTube, né? Da página do YouTube. Vou até, se o Fernando quiser falar, né, um pouquinho, participando do grupo, Mariana. Daí eu vou, enquanto vocês falam, deixar aqui a imagem da página do YouTube, com esse vídeo que foi editado, que a gente, enfim, lança hoje também, que é da conversa do Sérgio Ferro com o João Marcos Lopes, que está aí, inclusive, dos organizadores do Enampar, e do IAU hoje, né, dessa vez. Então, não sei se o Minto está com... pronto, diga lá, querido. Lhe peço até desculpas aqui, que eu não vou conseguir ligar a câmera. Sem problema. O problema de sinal. Bom, eu acho que a apresentação dos livros, né, deixa muito claro o teor, né, de cada uma das conversas. Até pelo andar da carruagem, eu não vou acrescentar muito mais, eu só vou chamar a atenção para a clareza que fica para mim dessas duas publicações, é importante da complementaridade entre elas, porque, por um lado, a visão que a gente tem, né, na apresentação do Silvio é uma cronologia que mostra uma organização política dessas trabalhadoras e desses trabalhadores que buscam recuperar esse saber fazer da arquitetura e da construção com terra na perspectiva de recolocar algo que sempre esteve presente, que é essa arquitetura, né, com materiais menos processados, que era o que a gente estava acostumado a fazer e que não cede o lugar, né, mas tem seu lugar tomado pelo que hoje, então, é essa arquitetura e essa construção com esses métodos hegemônicos, né, fruto de um mercado que está posto. Mas o molho dessa questão se coloca como uma recuperação afetiva, uma recuperação de laços que a gente tem que recompor, né, com a matéria e com o trabalho. E a complementaridade que eu acho que tem é porque, na visão do Sérgio Ferro, a gente entende também essa retomada a partir do trabalho, da trabalhadora e do trabalhador de canteiro, que podem se desalienar o seu fazer a partir justamente da maneira como o material se coloca, né? Já que no seu estado natural a gente então rompe com essa lógica da abstração, né, dos componentes industrializados, né? Esse componente que ele chega para a gente natural e a gente processa ele com domínio de todas as fases, ele faz com que duas coisas: primeiro, ao romper com a abstração, a gente desaliena o trabalho, e dois, à medida em que a terra é um insumo muito fácil, né, de ser obtido, principalmente, né, nas franjas dos grandes centros, na zona rural, a gente também lida com um material que consegue escapar da possibilidade de ser capturado, né, pelos processos, então, hegemônicos, abrindo, então, como uma possibilidade de ser o estopim, né, de uma construção mais livre. Desse modo, creio que a leitura desses dois primeiros volumes acabam tendo essa complementaridade. E eu estou bastante contente que, finalmente, eles
estão sendo lançados. Também aproveitar aqui para agradecer aqui ao coletivo a oportunidade de estar junto nesse trabalho. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, Minto. Até deixei aqui, tem a foto do Minto aqui. Ele não estava podendo aparecer, mas a foto dele está aqui na capa do primeiro vídeo aqui. E assim vocês têm a possibilidade do acesso. Então, eu sei, Jasmine, que o nosso tempo acabou. Não sei se algum dos que vieram nos assistir aqui é interessados pelo lançamento, tem alguma dúvida, alguma questão, porque senão acho que vamos começar a fechar, né? Mariana quer falar alguma coisinha? Não, só agradecer também pela oportunidade de integrar o grupo. É uma alegria e, assim, eu acompanhei todos os papos terra, né, que aconteceram desde o início da criação do grupo, então, estou muito feliz em estar aqui, muito feliz em rever a Eneida, minha orientadora de TFG, a gente trabalhou bastante com esse tema também, enfim, muito bom. Obrigada. Maravilha. Bom, Jasmine, passo para você então, né, para a gente concluir aqui a mesa. Obrigada, pessoal. Adorei conhecer os livros. Estou muito curiosa. Vou fazer o download dos dois, porque eu quero lê-los. Tá um design muito bonito também. Não sei se foi pensado por vocês ou não, mas eu adorei, pelo que você foi mostrando ali, Luiz. Eu fui só olhando, pensando, nossa, que livro bonito, gente. Que maravilha. Uma coisa interessante falar que existe a expectativa de eventualmente a gente fazer uma versão impressa um pouquinho mais para frente. Que legal. Por hora ele é um livro digital, né? Então a gente... que legal, que legal. Então, gostaria de agradecer. Eu anotei os links e essa gravação também ela vai para o YouTube posteriormente. Então, lá a gente pode disponibilizar e também no site a gente pode disponibilizar os links dos livros que foram lançados. Muito obrigada, pessoal, pelas falas. Eu convido vocês a assistirem agora a mesa 3 especial, que deve ter começado já, mas a gente pode acessar pelo outro link. Tá bom? Obrigada, a gente vai se encontrando. Tchau, Obrigado, tchau. Obrigado, Avenida. Tchau, Cláudio, Mariana, Fernando. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.